pedimos quando estamos reunidos, quando estamos em célula, ou em culto, ou em qualquer tipo de reunião de oração, qualquer tipo de reunião entre irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Você acabou de cantar aqui, eu só quero tua presença, eu não quero mais sair daqui. Isso tudo envolve um derramar do Espírito Santo e um enchimento do Espírito. E quantos de nós, de repente, você está aqui nessa noite aqui, você já foi tomado pelo Espírito algumas vezes, já foi cheio pelo Espírito algumas vezes. Como assim, pastor? É possível ser cheio e é possível estar vazio? Diga assim, a palavra de Deus diz: não extigais o Espírito, ou seja, não afaste o Espírito de você, não tire o Espírito de você. Então nós temos a possibilidade de estarmos cheios do Espírito, como também a possibilidade de estarmos vazios. Diga assim, meu irmão, eu posso estar vazio. Era para falar para o teu irmão, tá? Fala, eu posso estar vazio. Por quê? Porque você perguntou antes, né? Porque você é cheio do Espírito. De repente você achou que o cara está cheio do Espírito, mas ele não está, ou ele está sem propósito. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Há um propósito específico para a tua vida, amém? Além da grande comissão que nós temos, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o caminho onde deve andar. Além da grande comissão, cada um de nós tem um propósito específico para fazer, para cumprir na terra. Eu poderia comentar com vocês sobre os 5 dons de governo, sobre outras coisas, sobre dons espirituais, sobre talento, sobre ministério, sobre vocação ministerial, mas nós não temos tempo hábil para isso. E também nós temos cursos que ensinam isso, e algumas pregações também que você já ouviu aqui, que falam a respeito disso. Então, é interessante você entender que há um propósito específico sim para a tua vida. E se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio para fazer alguma coisa. Porque entenda uma coisa muito importante: se você é cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, e você não faz nada com isso, você não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, ou diferença na sua própria vida, quer dizer que só foi uma emoção e não simplesmente uma transformação. Você está me entendendo? Nós tivemos algum tempo atrás, o rapaz monta até com a camisa aqui, enraizados, nós tivemos um encontro com Deus de homens, nós tivemos também encontro das mulheres já, vamos ter outro de mulheres esse ano. Falando de encontro, deixa eu fazer um parênteses aqui, mega grande, entendeu? O Salt Camp está chegando, entendeu? E você viu essa semana aí que nós postamos lá, que 60% das vagas foram preenchidas. E isso não é jogada de marketing, tá? Isso é a realidade mesmo. Nós temos um número e nós precisamos chegar a esse número. Chegou esse número, as vagas se encerram. E nós estamos falando do Salt Camp há muito tempo. Então, se você não fez a sua inscrição, que eu sei que muitos que estão aqui olhando para mim não fizeram, por que você sabe, pastor? Porque tem muita gente que nem vem no Salt que fez a inscrição. Ou seja, o cara que não está aqui todo sábado está mais apaixonado e mais empolgado em estar nisso daí do que você que está aqui direto aqui. Então, cabeça, sai daqui correndo, vai lá, faz sua inscrição, aproveita que é início de mês, cartão virou. Deus, se você não recebeu ainda, recebe aí em nome de Jesus. E vai lá e faça sua inscrição, garanta já. Se você é casado e tem filhos, você vai conversar com o pessoal lá, eles vão garantir um quarto, uma suíte para você, para os seus filhos e tal. Mas nós estamos preparando coisas incríveis para aquilo que Deus vai fazer nos 4 dias. Não deixe para a última hora, você vai ficar sem, igual alguns ficaram ano passado, igual alguns ficaram agora no Arraiá. A galera no sábado procurou ingresso. Eu tenho um prazer enorme de falar: não acabou. Não porque eu não queria que a pessoa estivesse, mas a gente tem que entender que a gente tem que mudar essa cultura de deixar tudo para a última hora. E uma coisa muito importante: você não pode olhar para o Salt Camp e falar bem, se eu não tiver nada melhor, eu vou. Então nem vai. Porque é top demais. É o sítio top, o tempo é top. Quem foi no ano passado aqui? Balança a mão aí. Foi bom, não foi? Foi sinistro, foi bom demais. E esse ano vai ser melhor ainda, porque vai ter você que foi e mais o cara do seu lado que não foi. Então vira para ele e fala assim: cabeção, faz sua inscrição, mano. Dá mole não, velho. Voltando para a nossa palavra aqui. Há um propósito específico para a sua vida. Se você é cheio,
você é cheio para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Eu quero falar alguns exemplos para você ler na Bíblia, alguns exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito, mas cheias para um propósito. Nós não podemos ser cheios, eu estava falando de encontro com Deus, né? Nem acabei de falando, né? Mas por que eu falando cheio de propósito? Porque tem pessoas que passam pelo encontro com Deus, vivem coisas incríveis lá, mas não são transformadas, são emocionadas. De repente você já veio aqui na frente aqui, e eu quero que você venha quantas vezes você quiser, mas você chora, ou chapa, e nada muda na tua vida, nada muda na tua casa, nada muda no teu emprego, nada muda em nada. Ninguém que está perto de você tem transformação. Por quê? Porque você está cheio para você mesmo, e uma hora você se esvazia ou explode. Então você é cheio para fazer alguma coisa, para um propósito. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 31, do verso número 1 ao número 3 assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo o tipo. Essa é o primeiro exemplo de alguém que foi cheio do Espírito, tomado pelo Espírito Santo na Bíblia, foi Bezalel. Só que ele não foi cheio do Espírito para poder ficar em casa chapando, para poder vir para a igreja e cantar louvor. Não, ele foi cheio do Espírito para um propósito. Ele foi tomado pelo Espírito de grande sabedoria para trabalhos artísticos. Para quê, pastor? Para a construção do tabernáculo. E se você já teve a curiosidade, se você já leu o Pentateuco, entendeu? E ali, exceção de Gênesis, falam muito pouco sobre isso, na verdade, é a partir de Êxodo. Mas quando ele fala a respeito do Pentateuco, da construção do tabernáculo, e a especificidade de cada coisa que tinha que colocar no tabernáculo, tinha que ser alguém muito sinistro para poder construir o tabernáculo. Não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser alguém que fosse cheio do Espírito Santo. Por isso que Bezalel é a primeira representação de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Mas ele não foi cheio do Espírito Santo à toa, ele foi cheio para um propósito. Diga propósito. Diga propósito. Isso. Então ele foi cheio para um propósito, para fazer algo, para construir o tabernáculo. Junto com ele tinha outras pessoas. Outro texto, Atos capítulo 6, a partir do verso número 2. Por isso, os 12, quando falo os 12 aqui, são os 12 discípulos. Pastor, mas Judas não morreu, mas escolheram o outro, Matias. Fica tranquilo, tá? Judas não ressuscitou também não. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Lá na frente, no versículo 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Nessa questão aqui tem duas coisas. Primeiro, a importância de ser cheio do Espírito para fazer qualquer tipo de atividade que seja para o Senhor. De repente você fala bem assim na sua cabecinha aí, e de repente também eu já me questionei: para que precisava ser cheio do Espírito alguém que ia de quê? Distribuir os... Eu louvor, sobe aí que eu vou encerrar. Para que precisava ser cheio do Espírito alguém que ia distribuir o quê? Distribuir o quê? Vocês leram no texto, distribuir o quê? Comida, gente, coisa que crente gosta, comida. E de repente falou alimento, você já começou a pensar na saída depois. Calma, não vai demorar não. Para que, pastor, que precisava de um homem de respeitado para distribuir alimento? Primeiro que não era qualquer tipo de alimento. Se você ler antes, as pessoas juntavam tudo e dividiam tudo entre todos. Então era comida pra caramba. Mas por quê? Porque a importância de ser cheio do Espírito para fazer qualquer coisa. E para que Estevão foi designado para fazer ali? Qual que era o propósito dele? Qual que era o propósito dele? Qual que era o propósito de Estevão, gente? Vocês estão com medo de errar? Distribuir alimento, gente. Qual o propósito de Estevão?
Isso! Aquele gente que fala bem assim, ó. Menos. Pode ficar tranquilo, se você errar, eu não vou descer e falar bem assim, perdeu a nota. Entendeu? Distribuir alimentos. Mas, todo aquele que é cheio do Espírito, o Senhor faz ainda mais. Então Estevão, além de distribuir alimento, ele tinha graça e poder, e ele passeava pelo povo, realizando sinais e milagres em nome de Jesus. Você entendeu isso? Pegou isso? Quando o Espírito enche você para um propósito, você começa a fazer aquilo, mas coisas que estão ao teu redor começam a ser transformadas também. Eu imagino que a palavra diz isso, porque quando Estevão estava entregando um quilo de arroz, a pessoa que pegava o arroz, ela só estava com fome, mas estava doente também, e ela era curada por causa daquele arroz. Deus quer te usar de uma forma assim sobrenatural. Da maneira como, pastor? Que vai fluir sobrenatural de você sem você sentir, da onde você não sabe o que vai acontecer. Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que ele. Jesus estava caminhando, uma mulher encostou na barra da túnica dele, da roupa dele, e a mulher foi curada. Você imagina alguém passar perto de você, encostar na sua blusa e ser curado? Pastor, isso é possível, pastor? É. A sombra de Pedro curava. E quando você vê lá no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, se você for ver a interpretação de a sombra de Pedro curava, ela não quer dizer especificamente que a sombra de Pedro, tipo assim, minha sombra está aqui, né? Onde ela passava, ela simplesmente curava as pessoas de doença. A interpretação correta do texto é que aonde Pedro andava, aonde Pedro passava, o que estava em redor era transformado, era mudado. Aonde você passar, se você for alguém cheio do Espírito, as coisas ao redor vão começar a ser transformadas. Sabe o que nós cremos ainda, e vamos continuar crendo, que o Brasil vai ser transformado pelo poder de Deus? Porque nós estamos aqui. Pastor, mas você está vendo aí o que está acontecendo? O STF, o STF lá está quase liberando lá o porte pessoal de uso de maconha. E daqui a pouco está também querendo legislar para o aborto. Por isso que quando a gente fala sobre política, entre muitas aspas aqui, a gente não está falando de política, a gente está falando de mim e de você, daquilo que a gente tem que se posicionar. E não adianta fazer cara feia para mim não, porque cara feia para mim é fome. Quem gosta de cara feia é Satanás. Então, não é que você é feio não, gente. Tá? Você é lindo. Cara feio é o cara que fica assim, zombando. Então, nós estamos aqui, então nós vamos orar, nós vamos se posicionar. Pastor, se for aprovado, nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar batalhando, nós vamos continuar orando. Nós não vamos desistir do nosso país, não. Enquanto eu estiver vivo, eu não vou desistir nem da minha cidade, nem do meu estado, nem do meu país. Você está comigo aí nisso aí? Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo, amém? E aonde a igreja do Senhor está, as coisas têm que ser transformadas em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa, um outro exemplo na Bíblia. Atos capítulo 11, verso número 22 e 24. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Barnabé não era cheio do Espírito simplesmente para poder vir à igreja e cantar tu és digno de tudo. Barnabé era cheio do Espírito para que ele pudesse incentivar, impulsionar, empoderar os irmãos e principalmente ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. Você está entendendo? A palavra de Deus, em nenhum momento você vê um texto dizendo bem assim, e fulano foi cheio do Espírito Santo. Acabou, não aconteceu mais nada na vida de fulano. Se ela coloca que fulano foi cheio do Espírito Santo, é porque depois vai vir alguma coisa que ele fez através desse enchimento do Espírito. Então entenda uma coisa, mais uma vez nessa noite, há um propósito específico para a tua vida em nome de Jesus. Tem uma música muito antiga, eu vou me denunciar de novo mais uma vez, que fala sobre Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural, nunca ouviram, né? Quem ouviu essa música aqui? Quem conhece essa música? Pode levantar a mão e se denunciar. Aê, ó velho. Também chamado de José da Consolação. Essa página, José da Consolação. Quem é o consolador que o Senhor manda? O nome de Barnabé também era chamado, ele era chamado também de José da Consolação. Ou seja, ele era tão cheio do Espírito que ele chamava ele até de Espírito Santo. Se for colocar o significado correto. Então, repita isso comigo. Eu sou cheio para fazer
alguma coisa que presta. Amém? Outro texto. Atos capítulo 2, verso número 4. E todos ficaram e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Esse é o texto mais conhecido, né, que é o Atos 2, o dia de Pentecostes, tal. Mas eles não foram cheios, e você vê o texto falando bem assim, e eles foram cheios, chaparam na casa e ficaram dentro da casa. No próprio capítulo 2, no próprio capítulo, no final, a partir do verso 42 já começa a falar, e a igreja crescia a cada dia, e ela ia caindo na graça do povo. Eles foram cheios do Espírito Santo, para que uma cidade fosse transformada através da vida deles. Uma cidade não, o mundo, né? Então há um propósito. Então se você é cheio aqui, para poder ficar cheio aqui, não tem propósito nenhum, você está sendo emocionado. E eu não quero que você viva uma emoção, quero que você viva uma transformação na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero que você viva chapando, com todo respeito. Mas pastor, a gente fala de chapar é bom, chapar é muito bom, mas ganhar uma vida é melhor ainda. Chapar é muito bom, mas ver a sua casa transformada é melhor ainda. Por quê, pastor? Porque é um conjunto. Se você é cheio do Espírito e nada muda ao seu redor, você não está cheio do Espírito, desculpa dizer. Se você é cheio do Espírito e continua cometendo as mesmas falhas, você não está cheio do Espírito. Se você continua cometendo os mesmos pecados, se você continua abrindo as mesmas brechas, se você continua com o mesmo comportamento, se você continua falando da mesma forma, se você continua postando as mesmas coisas, se você continua seguindo as mesmas pessoas, se você continua sentando em rodas que você sentava antes, eu quero dizer algo muito forte, mas você não está cheio do Espírito. Você viveu uma emoção na tua vida. De repente você se encheu naquele primeiro momento, pode até ser, mas aí se encheu, não entregou e aí explodiu. Então se você não é cheio para poder viver e fazer algo por alguém, ou mudar pelo menos a tua vida, ou mudar pelo menos o teu comportamento, não tem valia nenhuma. Porque o que o Senhor quer é transformar a tua vida e usar a tua vida. O que o Senhor quer é fazer algo na tua vida e através da tua vida. Você não veio para a terra para poder viver, aceitar Jesus, sentar numa cadeira, celebrar o Senhor aqui, sair e continuar a mesma coisa. Pelo contrário. O Senhor quer realmente uma transformação na tua vida. E essa transformação que vai acontecer na tua vida, ou que já está acontecendo, ela vai impactar aqueles que estão ao teu redor. Porque entenda uma coisa muito importante, todos os dias nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos transformando para alguém melhor. Todos os dias o vaso tem que ser quebrado, para que possa ser corrigido falhas, e que o vaso seja muito melhor do que foi ontem. O meu desejo é que amanhã eu seja muito melhor do que eu sou hoje, que eu corrija o que eu fiz de errado hoje, para que eu não faça amanhã. E assim tem que ser o seu também. Isso é o pensamento de alguém que é cheio do Espírito. Agora, se você entendeu também, porque tem esse também, que você já fez demais, já chegou, acabou, você se tornou odre velho. Odre velho não recebe vinho novo. Quando a palavra diz sobre odre velho, é o odre que foi muito gasto. Porque de repente você olha o odre velho como se ele fosse tipo assim, ele é uma pessoa ruim. Não, ele foi muito usado. Ele só fica velho porque ele foi muito usado. Rapidamente falando aqui, eu já preguei sobre isso aqui, mas para você entender por que era o odre, por que era o vinho, era porque o vinho, quando era jogado dentro do odre, o odre, ele participava da fermentação do vinho. Então, o que acontecia? Quando você jogava o vinho dentro dele, o odre ele se expandia. Ele começava tipo, como se fosse inchar, como se fosse um balão enchendo. Só que se você encher um balão demais, o que acontece com ele? Estoura. Se o odre era muito velho, ele era ressecado. Então, por ele ser ressecado, gasto, quando o vinho começava a se fermentar dentro dele, o que acontecia? Estourava, abria buracos. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele não está dispensando as pessoas que fizeram demais. Ele está mostrando para elas e para nós o seguinte: ei, eu quero te usar mais uma vez. Eu quero te usar de novo.
Por isso que eu escrevi lá em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ontem eu conversava até com meu pai, com a minha esposa também, com a minha mãe, não sei mais quem estava perto, mas eu falava sobre o tempo que a igreja perdeu agarrada numa religiosidade, agarrada em coisas que Jesus não falou. Princípios são princípios, amém? Mas Jesus nunca falou que não podia ter bateria na igreja. Jesus nunca falou que não podia bater palma. Jesus nunca falou que não podia falar em línguas. Jesus nunca falou que não podia botar um brinco. Jesus nunca falou que não podia botar uma tatuagem. Justo pagar tatuagem aqui, porque senão você sai fazendo tatuagem. Mas honra teu pai e tua mãe, tá? Se o pai não deixa, segura suas pontas aí, mano. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque durante muito tempo pessoas que se fizeram cheias do Espírito, e até eu muitas vezes, julguei pessoas pela aparência dela, por como ela estava. E o que o Senhor vê é por dentro. Ah, pastor, mas o cara se veste indecente. É outra conversa, é outra pregação. O que eu estou falando é da religiosidade. Estou falando de indecência. Então tem gente cheia do Espírito aqui nesse lugar? Então você vai transformar a vida de alguém em nome de Jesus. A minha declaração de fé e a minha palavra profética para a tua vida é que até o fim do ano, pelo menos, você transforme a vida de uma pessoa. Nós temos uma palavra profética que foi lançada aqui sobre o Salt. Eu quero que você esteja comigo em oração e receba isso em nome de Jesus. Nós temos uma palavra que até o final do ano nós teremos que ter 2 horários de Salt. Amém? Pastor, dá trabalho. Mas a igreja de Jesus, não é minha. Jesus quer encher ela, eu quero participar disso. A minha oração não é falar para Jesus o que ele deve fazer. A minha oração é falar com Jesus: eu quero estar onde o Senhor está fazendo alguma coisa. E Jesus está fazendo algo nesse lugar aqui, e nós temos que se envolver para que nós possamos participar daquilo que Jesus está fazendo. Está comigo aí? O texto, Mateus 3,16. Esse texto é muito louco. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Você imagina essa cena? Confesso que eu, particularmente, Marco Aurélio, teria um pouco de dificuldade, porque eu não sou muito chegado a aves. Eu acho que as aves têm os seus lugares e eu tenho os meus. Eu não tenho muita proximidade com elas. Mas com certeza, se eu vejo uma pomba descendo do céu e vejo ela brilhando, o Espírito Santo, minha filha, caga na minha cabeça se quiser, fica tranquila. Fica à vontade. Jesus, 100% Deus, 100% homem também. O homem perfeito. Aquele que realizava milagres, maravilhas. Ele fez questão de mostrar que para começar o ministério dele, o Espírito Santo tinha que estar com ele. O Espírito Santo precisava pousar nele. Pastor, onde? Na Bíblia. Para que o Espírito Santo ia descer? Porque se for pela nossa teologia, e eu não quero entrar nisso aqui, senão não vamos brigar muito aqui de repente. Jesus estava ali e ele era 3 em 1 e pai, aquilo outro, para quê? Mas ele fez questão de mostrar para todos que estavam ali, para a gente, fez questão de escrever: ei, quando eu fui começar algo, a parada mais importante da minha vida, além de eu fazer um jejum de 40 dias, além de eu procurar João Batista e ser batizado pelo maior homem que nasceu de uma mulher, isso palavras de Jesus. Além disso, eu precisava mostrar a vocês que o Espírito Santo estava comigo para poder cumprir aqueles 3 anos de ministério. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Se o Espírito Santo estiver conosco, aquilo que você planeja fazer em 2, 3, 4 anos, Deus pode fazer em 2, 3 meses. E o que eu estou vendo aí é que nós temos que acelerar as coisas. O cerco está fechando.
Está na hora de separar, como a gente brinca aí, os homens dos meninos. Está na hora de ver se você é um crente posicionado mesmo, ou se você veio só para brincar. Mas eu declaro em nome de Jesus que só tem jovem aqui, adolescente, posicionado na palavra, no Senhor e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E um último aqui, exemplo. Lucas 24, não estou acabando não, eu sei que surgiu um A aí, falta mais umas 20 páginas aqui de mensagem, fica tranquilo. Fiquei uma semana sem pregar, gente. Me botaram no louvor semana passada para ver se aliviava, mas... Lucas 24, 49 diz assim: agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Você só pode sair daqui, desse lugar hoje, para fazer alguma coisa lá fora, se você estiver cheio do poder de Deus. Você só vai conseguir vencer na segunda-feira, no seu trabalho, na sua faculdade, na tua escola, na rua, na tua casa. Você só vai conseguir vencer hoje, quando você sair daqui, se você estiver cheio do poder de Deus. Porque senão de repente você vai sair daqui hoje, você está namorando, você vai para um motel e vai transar com alguém. Ou você está aqui hoje, você é solteiro, você vai ficar com alguém quando acabar aqui. Ou senão você vai para sua casa e vai lá ver um vídeo pornográfico e vai se masturbar. Ou senão você vai pegar a droga que você escondeu lá, vai lá e vai usar. Ou senão você vai xingar teu pai, tua mãe, você vai falar mal de alguém. Ou de repente você vai falar bem assim: eu não faço nada disso, pastor. Mas você sai daqui, vai lanchar, senta numa roda e começa a falar mal do outro irmão. Você só vai sair daqui e conseguir não fazer nada disso que eu acabei de falar, e muitas outras coisas, se você sair daqui cheio do poder de Deus. Por isso que Jesus vira para eles e fala bem assim: ei, vocês têm uma promessa. Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Lá da baixeira e candará, balaçora e candarás. Mas para vocês viverem isso, vocês têm que ficar na cidade. Fiquem na cidade, espera um pouquinho, até que sejam revestidos do poder dos céus. Pastor, eu estou cheio do Espírito. Hoje transborda então, maluco. O céu está aberto nesse lugar. O céu está aberto. Está disponível. Eu já preguei sobre isso aqui. Está disponível. Eu não preciso acabar o culto aqui, chamar você, botar a mão na tua cabeça, falar: eita, não. Como você está aí, o Espírito Santo está sentado aí do teu lado, aí está dentro de você, está rugindo como um leão, fala assim: ei, eu quero encher você para fazer coisas ainda maiores. Eu quero levantar você como profeta para esse tempo. Eu quero levantar você como uma avivalista para esse tempo. Eu quero levantar você como boca de Deus aonde você estiver. O Senhor quer fazer isso na minha, na sua vida nessa noite. Ele quer te encher. Ele quer derramar poder sobre você, para que você possa sair daqui. Porque vencer dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Agora ser servo de Deus, ser cristão, ser diferente, ser bíblico, lá fora que é difícil, na rede social que é difícil, na escola, na faculdade, no convívio com pessoas que muitas vezes não têm os mesmos princípios que você. E de repente você está aqui nesse lugar, veio visitar e falou assim: pastor, eu não creio nesse Jesus, nada disso, paraná. Hoje é um ótimo dia para você ser cheio do Espírito e começar a viver aquilo que Deus tem para você. Eu tenho plena certeza e convicção em Deus que você não nasceu para viver, não nasceu para poder viver isso que você está vivendo aí. Jesus tem mais para você. Então hoje é um bom dia para você ser revestido do poder do céu. Não saia daqui sem isso. Pastor, mas ninguém orou por mim. Não é porque... Meu Deus. Mas alguém tem que pegar um óleo ungido lá de Israel, pastor, passar na minha cabeça, descer pelas minhas costas, tal, para eu ser cheio do poder de Deus. Acabou esse tempo, maluco. Pode acontecer isso? Diga, pode. Mas pode acontecer também, você está sentado aí, ele está sentado do seu lado. Pastor, mas tem um irmão do meu lado, não tem problema, ele está sentado em cima do irmão. Ele está atrás, ele está tocando em você.
O que eu acho mais louco do Espírito Santo de Deus, dos anjos, e você já deve ter sentido isso aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Não é que é especial, mas é um lugar onde nós se reunimos para poder celebrar Jesus. É que muitas vezes pessoas aqui sentiram toques que não foram ninguém que tocou, mas sim o Espírito Santo de Deus. Quando o céu está aberto, é isso que acontece, é anjo passeando para um lado, é anjo passeando para o outro. Pastor, eu não vi ninguém, mas um passou, mas eu comecei a sentir um arrepio, porque alguém passou muito rápido perto de você. Não tem quando você está na rua, andando de bicicleta, Daniel sabe bem disso. Não pega, mas passa um carro, um ônibus muito perto de você. Às vezes que eu vou para a academia de bicicleta, eu passo um ônibus assim, às vezes um carro muito perto. E parece que você vai para a glória na hora. Não para a glória aqui, para a glória de Deus. E você sente um arrepio, não sente? Não é que você recebeu uma unção do Senhor. É porque um ônibus ou um carro quase te pegou. Mas quando você está aqui, você sente isso, é porque um anjo passou correndo do seu lado e falou, ei. Imagina um anjo passando do seu lado e falando assim, ei, eu estou aqui. Ai! A vontade de falar, me pega, pelo amor de Deus. Teve uma vez que nós estávamos aqui se eu não me engano, era uma conferência do Espírito Santo. Era isso, né? A gente comentava esses dias, né, Felipe? Felipe estava nesse dia. Que a gente ficou, era culto de domingo de manhã. Ficamos até umas 2, 3 horas da tarde aqui. Foi isso, não foi que a gente comentou? Eu não vou falar o nome da pessoa, porque questão de ética, mas a pastora Gal, o púlpito era ali ainda. E do nada ela sentiu um troço e daqui a pouco ela começou a correr e fazer assim, ó. E todo mundo, segura que ela vai cair. Ela vinha na beira da escada, ela voltava, e a gente voltava e vinha. E depois nós perguntamos, mas o que era isso? Ela falou bem assim, passava algo perto de mim, eu queria pegar de qualquer jeito. Está passando algo perto de você, ira da basura e candarabalaxora e cantarás. Deixa ele pegar você. Hoje é um ótimo dia para você ser cheio do Espírito Santo. Não simplesmente para viver uma emoção, para viver algo aqui legalzinho, mas para você realmente cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer com você é muito maior do que você imagina, a palavra diz isso, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, sonhamos ou pensamos. Se você tem uma ideia de onde você vai chegar, comece a ampliar isso, porque o Senhor quer te levar mais longe ainda. Basta você entender que você precisa ser cheio do Espírito para um propósito. Deus amado, o tempo. Eu tenho mais 20 páginas para falar aqui. Você está comigo aí? Você pode ficar um pouquinho? Pode, você não sabe se eu vou pregar amanhã, você não sabe se eu vou morrer, se Jesus vai voltar. Pode ser que é a última vez que a gente se vê aqui na terra. Aproveita a oportunidade. Pastor, e a igreja? Se você quiser ficar com a igreja aí, fica à vontade. Entendeu? Minha chave está ali, pé da minha bolsa ali e tal, pode ficar, cuidado do salto e tal, com o outro. Na hora que ele voltar, eu estou indo embora, rápido. Pastor, eu vou agarrar no teu pé, não vai dar tempo não. Então vamos lá, é imprescindível que nós sejamos cheios do Espírito. Mas ainda mais se nós cumpramos o propósito. O porquê, acho que você já entendeu. Mas qual a consequência de nós estarmos cheios? O que estar cheio do Espírito? Algumas coisas que podem acontecer conosco, que eu quero falar rapidamente com vocês. Quando nós estamos cheios, somos impedidos pelo Espírito. Pastor, mas você falou aqui, vamos para cima. Tá. Atos capítulo 16, verso número 6 e 7 diz assim: em seguida Paulo e Silas viajaram pela região de Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. Nomes bonitos de cidade, né? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. A pior coisa que tem é ter sucesso em algo que Deus não aprovou. Você entendeu o que eu falei? Pastor, é possível ter sucesso em algo que Deus não aprova? Diga assim: a palavra de Deus diz que o sol se põe tanto sobre o justo como sobre o ímpio. Nem todo mundo que é rico é próspero. E nem todo mundo que não tem dinheiro é pobre. A pior coisa que tem é você ter sucesso em algo que Deus não aprova.
Da mesma maneira que o Espírito Santo ele te empodera, faz coisas incríveis que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Ele também funciona como o sensor da tua vida. Ele vem para poder ajeitar as coisas, para dizer não para algumas coisas. Certa vez o Senhor virou e falou bem assim: não olhe para trás. A mulher de Ló olhou, acabou. Certa vez o Senhor virou, essa história a gente conta bastante para o Pedro, virou para Jonas e falou bem assim: vá para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele conseguiu chegar em Tarsis? Não, o Espírito impediu ele. Deixa eu falar uma coisa que pode parecer triste, e com certeza um coach não falaria para você. Mas eu não sou coach. Na nossa vida, nós vamos receber muito mais não do que sim. Pastor, mas tem um texto que diz que para todas as promessas, o Senhor já disse o quê? Amém. Mas para aquilo que Ele prometeu, não para aquilo que você sonha. A palavra de Deus diz, pastor, que se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, Ele cumprirá o desejo do meu coração. Sim, mas quando você busca o Senhor, o desejo do teu coração é o desejo do coração dEle. Então muitas vezes o Senhor está falando não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama muito. Ou você acha que quando eu viro para o meu filho e falo bem assim: pai, não encosta a mão na tomada não, que você vai tomar um choque. É porque eu não quero que ele encoste? É porque eu quero privar essa alegria dele? Não, é porque o quê? Se ele encostar vai tomar um choque. E às vezes Deus está falando com você: não, 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 N-A-O, tio, não. Não vá, não caminhe aqui, não vá ali. E você, cabeção, fala bem assim: não, isso é de Deus. As pessoas usam o nome de Deus para poder aprovar coisas que ela está pensando ou que ela está querendo fazer. E você pode enganar até a mim. Pode enganar o teu irmão do lado, mas a Deus você não engana. Entendendo uma coisa muito importante. Se Ele disse não, fala comigo assim, ó, é não. Mas fala assim: se Ele diz sim, vai para cima, mergulha, vai ser top. E as dificuldades você vai passar, vai enfrentar e vai vencer com Ele, em nome de Jesus. Mas Ele tem essa função, o Espírito. Quem é cheio do Espírito sabe para onde caminha, sabe aonde que é a melhor rua. A melhor rua não é aquela que não tem pedra. Nem sempre é isso. Às vezes o melhor caminho, às vezes a melhor direção é aquela que tem muitos obstáculos. Que é o quê? São os processos que precisam te preparar para aquilo que você vai chegar lá na frente. Eu sei que a gente fala bastante isso daqui, mas é porque nós vivemos numa realidade de jovens e adolescentes. Mas por que, pastor, que tem que namorar, noivar, casar, para depois ter filho? Porque são processos. Quando você queima as etapas, você acaba vivendo coisas que Deus não queria que você vivesse. Não é motivo de orgulho, mas é motivo de princípio da palavra de Deus. Quando meu filho ficar mais velho, eu vou poder virar para ele e falar bem assim: ó, eu e sua mãe casamos em santidade. Eu e sua mãe nos programamos, nos planejamos. Nós tivemos você, depois de 4 anos de casado. E nós constituímos uma família de acordo com o que a Bíblia constituiu. Pastor, eu já errei, já caguei. Beleza, dá tempo de consertar ainda. Mas a premissa é o seguinte: não pule ou queime etapas da sua vida. Quem é solteiro aqui? Já falei sobre isso, mas quem é solteiro? Levanta a mão, não precisa ficar com vergonha não é vergonha de ser solteiro não. Viva a sua fase de solteiro. Você pode sair daqui, você não presta contas para ninguém, no sentido tipo assim: eu não posso pegar minhas coisas e ir embora para casa.
Eu tenho uma esposa, tenho um filho. Pastor, você gosta disso? Eu acho demais. Porque eu estou vivendo a minha fase de casado e a minha fase de pai. Se Jesus não voltar, vai ter uma fase que eu vou viver só eu e meu esposo de novo. Meu filho vai sair de casa, vai casar. Se Jesus não voltar, porque eu acho que é muito tempo ainda, mas vai que não volta. Nessa tempo, meu filho vai ter outro filho. E aí eu vou ter um netinho, meu Deus. Mas eu garanto para vocês, isso é um compromisso que eu faço. Eu posso ter um netinho, mas eu vou vir ainda pregar para jovem e adolescente aqui nesse lugar aqui. Mas são processos. Por isso que às vezes o Espírito Santo fecha algumas portas, não é porque ele não te ama, é porque ele te ama muito. Porque se você entrar por aquela porta, você vai quebrar a cara. Deixa eu falar um negócio para você, quebrar a cara é muito ruim, não é não? Quem já quebrou a cara, levanta as duas mãos e balança bem forte. Pelo menos alguma vez na tua vida você já quebrou a cara em alguma coisa. Entenda uma coisa muito importante. Aquilo que é muito importante para um pode não ser para outro, mas é importante para um, então acabou, quebrou a cara. Por quê? Porque às vezes fica com o ouvido entupido, ou ouvindo o que não deve ouvir. Então, aprenda em nome de Jesus, que eu estou aprendendo junto com vocês. O não do Espírito Santo é uma das maiores expressões de amor que ele pode ter pela tua vida. Você está me entendendo? Eu amo palavra de conhecimento que te ajuda a não errar no futuro, que te instrui pelo caminho certo. Ah, pastor, eu tenho uns sonhos para te contar, que você morria, que você fazia isso. Vai orar pela minha vida, nem contar esse sonho não. Uma vez que o irmão chegou e disse assim: pastor, posso te contar um sonho? Eu falei: bem, sobre o quê? Não, pastor, que eu vi um negócio acontecendo e subindo isso e acabando isso com a tua vida e acabando isso. Eu falei: vai orar, irmão, pelo amor de Deus, não vai contar esse sonho para mim não. Ele está repreendido em nome de Jesus. E não, pastor, está cancelado já. Eu falei: você já cancelou? Não, cancelei na hora, então tá bom. Nem vieram nem para mim ter me contado. Não, pastor, é um alerta. Não, tem coisa que não. Pastor, você não acredita em sonhos? Acredito. Mas tem gente que come demais antes de dormir. Né? Você concorda comigo, Jonathan? Entendeu? Pastor, eu tenho vários sonhos. Entendeu? Eu tenho um discípulo meu que tem esse negócio de sonho. Entendeu? E eu ouço ele, tem sonho que eu falo bem assim: cara, isso daí é de Deus para nós. Tem sonho que eu falo bem assim: mano, você comeu demais, fez comida demais de noite. Era para ter comido um misto só, comeu 5. Entendeu? E aí, ele tem um sonho, não, porque eu vi uma cabeça vermelha dentro de uma cabeça azul, que vinha pela uma cabeça rosa, num caminho lilás. O que o senhor interpreta como isso? Eu falei: remédio. Psiquiatra, alguma coisa assim. Ah, mas você nunca leu Apocalipse? Irmão, Apocalipse é Apocalipse. Entendeu? Nada contra você ter uma revelação dessa. Mas se você vier com um sonho desse para mim, você tem que vir interpretado. Mas vamos lá para os outros aqui, que eu preciso acabar. Senão você comigo. Esse daí foi mais ou menos. Eu preciso acabar, mas tem mensagem, ó. Eita, glória de Deus, aleluia. 2. Uma outra coisa, quando nós somos cheios de Espírito, nós somos impulsionados por Ele. Josué 1,9 diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Pega esse versículo para você nessa noite. Esta é minha ordem, para você ser forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar, em nome de Jesus. Pastor, por que Josué precisava disso? Oh, meu amigo, Josué estava substituindo Moisés. O cara foi usado por Deus para poder tirar o povo do Egito. Ele levantou o cajado dele, tocou, o mar vermelho se abriu. Abriu todo. A água saiu da rocha. Maná desceu do céu, codorna desceu de manhã. Era o melhor iFood que tinha, não pagava taxa de entrega, nada, não demorava. E todo dia estava lá. Não precisava nem guardar para outro dia. Só não sabe o que precisava, mas não precisava nem guardar, porque no outro dia vinha de novo o iFood celestial. E ele pegou e levou aqueles milhões de pessoas.
Durante quanto tempo? 40 anos. E quando estava chegando perto, você conhece a história, Deus pegou tal, aquilo outro, Moisés viu só de longe. E aí, ó, Josué é contigo agora. Então ele precisava receber uma palavra, porque ele falou, mas Senhor, eu não posso, eu não consigo. O que o Senhor está dizendo para você hoje é a mesma coisa. De repente está falando, eu não posso, eu não consigo, eu sou cheio do Espírito, mas o que o Senhor está mandando eu fazer é muito grande, pastor. A palavra que o Senhor tem para você é aquilo que está escrito em Josué 1:9, não tenha medo, não desanime, seja forte, seja corajoso, eu estarei com você por onde você andar. Quando você sair da tua casa, você fala bem assim, Senhor, o Senhor está comigo aqui neste lugar. Quando você entrar dentro do ônibus, entrar dentro do carro, você fala bem assim, o leão da tribo de Judá está aqui rugindo dentro de mim. Quando você chegar no teu emprego, quando você chegar no teu trabalho, quando você chegar na tua escola, na tua faculdade, você fala bem assim, o leão de Judá está aqui comigo. Quando você chegar na tua casa hoje, minha casa está um caos, pastor. Declare que sua casa vai ser o céu aqui na terra, porque o leão da tribo de Judá está indo junto com você. É isso que acontece. Se é para aplaudir a Jesus, pode aplaudir direito. Amém. Aleluia. Porque senão o irmão fica constrangido, né? Fica matando os mosquitos assim e tal. Quando o irmão puxar, você puxa junto e ajuda ele. É para Jesus, é para Jesus. Como diz o pastor Semar aqui na terça-feira. Outra coisa, direcionado pelo Espírito. Atos 16, 9 e 10. Nós lemos o texto de Atos lá em cima que ele foi impedido, mas depois ele foi direcionado. Naquela noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude. Olha o tipo de sonho, olha o tipo de visão clara. Venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Você não sabe para onde você vai? Seja cheio do Espírito, que Ele vai levar você para onde você deve ir. O caminho que você deve andar, o que você deve fazer. Quarto, empoderados pelo Espírito. Atos capítulo 4, verso número 7 e 8 diz assim, mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo. Aí continua o texto dizendo, o que Pedro fala, mas no capítulo 4 mesmo, no verso número 13, diz assim, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Eram homens como eu e você. E quando chegaram diante das autoridades, Deus usou a boca deles. Deus vai usar a tua boca, vai te empoderar em nome de Jesus. Para quando você estiver de frente do teu chefe, de um vereador, de um prefeito, de um presidente da república, você vai ser usado como boca de Deus para a vida dele, em nome de Jesus. A minha oração é para que alguém encontre o presidente do país nosso, que nós oramos, seja igual o Natan foi com Davi, seja um profeta de Deus, e que ele se transforme em nome de Jesus. Porque se ele não se transformar, Deus vai tirar ele de lá e vai botar quem ele quer. A nossa oração tem que ser, eu continuo orando pelo presidente, gente. Pastor, para de contar mentira. Tá gravando, né? Tá? Eu ia falar, vinha. Eu continuo orando para que Deus possa usar a boca de Deus para ir lá no nosso governador, para ir lá no nosso prefeito. Fala bem assim, essa cidade aqui é do Senhor Jesus. Ou você se adequa aos princípios da palavra de Deus, ou o pau vai quebrar aqui, meu irmão. Você tem coragem para fazer isso? Eu não, pastor, mas o Espírito Santo tem para poder te dar. Em nome de Jesus. Empoderado pelo Espírito, assim como Pedro e João foram. Quinto, agora é o último. Pegaram desprevenido, né? Tomados pelo Espírito. E é o texto que a gente leu lá atrás, de Êxodo 31, 1:3, que é sobre Bezalel. O que eu entendo desse texto, a interpretação que me dá, clara, é que Bezalel, ele não tinha essa habilidade para poder construir o tabernáculo. Ele não era desse ramo, vamos dizer assim. Era igual Noé. Noé não era marceneiro para construir arca. O que é ser tomado pelo Espírito, pastor? É começar a fazer coisas que você nunca imaginou que você pudesse fazer.
Você tem essa vontade? Começar a falar algumas línguas que você nunca imaginou que você poderia falar. Começar a orar por pessoas que têm câncer e as pessoas começarem a ser curadas. Começar a orar por cego e voltar a enxergar. Começar a orar por pessoa que está em depressão e ela sair da depressão na hora. O Espírito Santo tomar você, a tua boca. Você com 15, 16 anos, levantar na sua sala de aula e dar uma palavra para o professor que está lá falando alguma coisa lá contra o Senhor, contra Deus. Você falar bem assim: o Senhor não tem isso para você. Quando você era na tua infância, sofreu isso, mas o Senhor quer restaurar a tua vida. Já imaginou que loucura? Já imaginou que loucura? Na rede social, sair. Professor cai chapado na escola. Depois que o aluno se levanta e dá uma palavra profética para ele. Seja tomado pelo Espírito. Como é bom você receber algo de Deus. Não é bom você receber algo de Deus? Quando alguém vem para mim, ministro, veio o vice-líder da intercessão, Felipe. Eu falar: ministro Felipe, amém. Recebe aí em nome de Jesus. Veio o Felipe e tal, aquilo outro. E veio dar uma palavra algo que eles sentiram lá na torre e tal, a respeito de hoje. E como é bom receber algo de Deus. Como nos empolga. Como nos empodera. É isso que Deus está fazendo mais de 40 minutos na tua vida hoje. Mais de 40 minutos, não, que Ele está falando desde o louvor com você. Você está mais de 1h20 aqui, recebendo algo de Deus. Então creia que você pode ser tomado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, para poder viver algo sobrenatural e fazer algo sobrenatural. Fica de pé, parece que está acabando, por favor. O louvor está liberado, tá? Vocês já entraram? Desculpa. Pode entrar, faz aí, amigo aí. Perdão. Meu tempo foi embora. Eles botaram aquele cronômetro passando mais rápido ali hoje. Ser tomado pelo Espírito, chorar, falar em línguas, se arrepiar, tudo é top demais. Mas só é completo se você cumprir o seu propósito. Entenda uma coisa muito importante. Não precisa trazer não, filho, mas se esse copo aqui tivesse cheio até a boca, alguém ia vir aqui trazer água para encher ele mais? Por quê? Porque o quê? Não se enche nada que está cheio. Como assim, pastor? Você falou para a gente ser cheio? Aquele que é cheio do Espírito Santo e cumpre o propósito, ele é cheio e entrega. Ele é cheio e entrega. Ele é cheio e entrega. Aí vai sobrando espaço para ele continuar sendo cheio todos os dias. Agora, se você é cheio só para você, não vai adiantar nada. Ah, pastor, e outra coisa muito importante. Não adianta você ser chapadão aqui e lá fora. Ah, pastor, por isso que eu quero viver mesmo e fazer tudo lá fora. Aí também tem um desequilíbrio, porque Jesus não vai casar com você, Jesus vai casar com a noiva. E a noiva é a igreja. E a igreja não é você, a igreja somos nós. Por isso que é uma ótima noite para você entender que se você já foi cheio do Espírito, ou se você está sendo nessa noite hoje, é uma ótima noite para você falar bem assim: Senhor, eu quero realizar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero realizar essas coisas maravilhosas que o Senhor escreveu na palavra, que eu vou poder fazer também em nome de Jesus. Por quê? Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Um dos maiores problemas é que muitas vezes nós queremos ser cheios por uma necessidade, não por um propósito. Nós queremos ir para a igreja porque nós estamos tristes. Tem um pessoal que diz que igreja é igual hospital. Você concorda, pastor? Não. Porque hospital, quando você fica bom, o que acontece? Sei o quê? Vai embora. Igreja é lugar de tratamento? Sim. Igreja é lugar de confronto? Sim. Igreja é lugar de amor? Sim. Igreja é lugar de abraço? Sim. Tudo isso. Mas igreja é lugar de criar raízes também. Que a intenção do teu coração não seja simplesmente vir na igreja por uma necessidade pessoal, mas sim por um propósito. E quando você está aqui por um propósito,
Pode ser que o teu corpo não tenha vontade de estar aqui algumas vezes, mas o teu propósito te faz continuar caminhando. Pode ser que na segunda-feira o teu corpo, ou Satanás falando ao teu ouvido, queira dizer tipo assim: para, desiste, se entrega a isso aqui. Segunda-feira, você está cansado. E se você estiver cheio pelo Espírito por uma necessidade, você vai fraquejar. Mas se for por um propósito, você vai esquecer a necessidade do teu coração e você vai olhar para o propósito. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Amém? Quando a palavra fala de nós nos afastarmos do pecado, o pecado é uma necessidade da carne. Quando nós vivemos pelo propósito, nós matamos essa carne. Eu não casei com a minha esposa, linda, espetacular, por uma necessidade, mas sim por um propósito. Eu não tive filho, nós não tivemos filhos por uma necessidade, mas sim por um propósito. Eu não sou pastor porque estava precisando de gente, eu sou pastor por um propósito. Você não está aqui nessa noite porque você estava precisando estar aqui, você está aqui nessa noite por um propósito. Porque até o querer e o efetuar, até a vontade de vir para cá, quem colocou no teu coração foi Deus, não foi nem você. E a palavra diz isso. É o que eles estão dedilhando ali atrás ali. Deus provê o fogo, Ele que provê as coisas, Ele que faz as coisas. É tudo por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Por isso que você é cheio por um propósito, para fazer alguma coisa, não por uma necessidade. Se você esqueceu de tudo que a gente falou aqui hoje, lembre-se simplesmente disso. Eu não quero ser cheio do Espírito por uma necessidade, mas sim por um propósito, sim por algo maior, algo que o Senhor tem para a minha vida, para fazer na minha vida e através da minha vida impactar a vida que estão ao meu redor. A palavra que foi liberada pelo Salt nós recebemos em nome de Jesus, e nós cremos que eu e você seremos instrumentos do Senhor para poder cada vez mais aumentar o número de pessoas aqui. Não porque nós queremos ter 2 horários, ou queremos ter igreja cheia, por causa de número. Mas eu sempre digo isso aqui, e não vou me cansar de dizer: quanto mais gente aqui, menos gente lá fora. Por isso que eu não fico triste quando eu abro uma igreja. Claro que uma igreja com princípios da palavra de Deus, tudo isso. Quando eu abro uma igreja de Vila Velha, porque não é concorrência, é o reino de Deus se expandindo. A cidade é muito grande. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, quando eu estava de férias, ou quando eu estou viajando, normalmente eu e minha esposa. Uma vez que a gente estava em São Paulo, e a gente foi na Hilson, num culto mais cedo, e depois, quando era o horário do culto daqui, o horário do culto tradicional, na época era 6 horas. O tradicional mesmo é 7h30, né? Mas na época era 6 horas o culto aqui. E nós fomos ao shopping, e nós vimos o shopping lotado. E a gente sempre se faz essa pergunta: poxa, essa galera tudo ou foi em algum culto antes ou nem foi na igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente aí fora precisando daquilo que eu e você estamos recebendo nesse lugar. Nós temos um ministério novo aí que abriu na igreja, que é o ministério de evangelismo. Start, né? É o ministério que tinha que ter mais inscrição na igreja, é o ministério de evangelismo. Por quê? Porque tem que ter gente para pregar a palavra. Tem que ter gente para pastorear, tem que ter gente para ser mestre, tudo isso, mas tem que ter gente para pregar a palavra. Mas pastor, como é que eu faço isso? Cheio do Espírito Santo, aqueles que estão ao seu redor serão transformados, às vezes pelo teu exemplo só. Você está me entendendo? A minha declaração de fé e palavra profética para a tua vida é que hoje ainda, ou amanhã,